Olá, hoje é dia 4 de abril de 2020. Meu nome é Rafael Pereira, eu sou editor do jornal Tribuna Universitária e essa é mais uma vídeo entrevista, programa em que a gente recebe um convidado ou convidada para responder 4 perguntas sobre um tema relevante e atual. Hoje nós estamos aqui e vamos conversar com o João Tanuri sobre sua experiência na Alemanha no contexto do coronavírus. João, bom dia, boa tarde, boa noite, no caso, para quem ver esse vídeo em qualquer momento, né? E aí, como é que você está? Faz uma apresentação rápida sobre quem é você, como é que você chegou aí, para depois a gente entrar na entrevista. Ô, Rafael, boa tarde, cara. Para mim é boa tarde aqui, viu? Aqui é bom dia ainda, até daqui meia hora. Então, bom dia para você. Então, é um prazer estar participando aí com você, cara. Bom, eu sou assistente social de formação e de muita experiência rodada aí pelo Brasil afora, né? São 10 anos de profissão. Trabalhei muito no Nordeste, no sul de Minas, né? Minas Gerais. E praticamente sempre no poder público, e essa situação aí a gente até conhece bem no Brasil, que hoje, na questão do coronavírus, né, porque eu já atuei muito em situação de calamidade pública também, enfim. Bom, hoje eu estou como, na verdade, 3 anos já, quase 4 anos já da nossa vida, a gente resolveu mudar um pouco a área de atuação. Eu e minha esposa, que também é assistente social, né? E hoje a gente trabalha com café, cara, que sempre foi nossa paixão e que sustentou muita política pública aí também. Bom, então hoje a gente trabalha com café, sou barista, a gente tem uma loja, uma cafeteria, sou também torrador de café. A gente traz café do Brasil aqui para a Alemanha, torra o café aqui, vende café, enfim. A gente está tanto nesse ramo gastronômico, né, da cafeteria e coisa e tal, como também nessa distribuição, né, do café brasileiro na Alemanha. Ô, João, mas do jeito que você falou aí, parece que você é um mega empresário, importador, exportador Que de isso, café. cara? Dá Nossa! uma explicada melhor aí. Senão o pessoal fala que nós temos um amigo rico aí, não é bem. Brincadeira. Explica melhor. Uai, a ideia é a gente tem que vender sempre grande, né, cara? Grande. Mas explica melhor assim, porque, claro, você faz, leva o café do Brasil para a Alemanha, enfim, mas você tem uma cafeteria, né? Isso. Não, a gente tem assim, uma pequena cafeteria numa cidade, numa vila, né, cara? Que a Alemanha funciona muito com pequenas cidades, né? A nossa cidadezinha aqui que a gente está tem 10 mil habitantes, sabe? E assim, a gente traz café, não é uma coisa. A gente descobriu também, falando assim, a gente até repensa, né, um pouco, né? Mas que não é uma coisa muito impossível. A gente trabalha com café que vem do Brasil, né? E distribui. Assim, na verdade, a gente produz, faz a torra, né, desse café e vende esse produto aqui na Alemanha, assim. E a cafeteria, né, cara? A gente traz um pouco de produto brasileiro. Eu faço pão de queijo, a minha esposa é a que faz as tortas e bolos, e a gente traz um pouco dessa culinária brasileira também. Então, assim, acaba que a gente é um pouco da referência também brasileira na pequena região, né? Muitos brasileiros que moram também encontram na gente um ponto de suporte cultural, né? A saudade do Brasil, enfim. Esse é o nosso negocinho, cara. Não é um negoção, não. É um negócio, a gente já tá nisso, já tem uns 2 aninhos aí. E tamo aí, velho. Então, é uma empresa tipicamente familiar, né? Existem milhares de empresas como essa de vocês, uma pequena empresa, um pequeno comércio familiar em que a força de trabalho é a própria família, né? No Brasil, muita gente deve se identificar com essa situação de vocês que, inclusive, além de fazer essa conversa, de ver a experiência de um brasileiro que está fora, que a gente já tinha intenção, né? Mas também de ouvir um pouco, porque no caso
do isolamento social, né? Esse trabalhador micro e pequeno empresário da empresa familiar, do comércio, né? Ele também é também sofre muito. É o primeiro, eu acho, até a sofrer com as consequências dessa crise a partir do isolamento social, o que tem produzido, inclusive, situações de conflito social. No caso aqui no Brasil, não sei como é que é na Alemanha. Mas antes da gente entrar nessa história do Covid, né, antes da gente falar do Covid, você já falou um pouco, mas como é que é, assim, ser esse pequeno empresário familiar na Alemanha sendo imigrante, assim? Como é que está sendo essa experiência para vocês aí? Olha, cara, não é fácil, né? Mas também não é impossível, né? Então, a gente teve muitos problemas. Foi um plano que a gente traçou e que a gente teve que abrir mão de muita coisa e tal. E quando nós chegamos aqui, a gente teve, de fato, muitos problemas. A Alemanha é um país que favorece muita coisa, mas que também burocratiza muitas outras coisas. E no nosso caso, enquanto estrangeiro, né? Porque somos dois estrangeiros, eu e minha esposa, né? Aqui não é um caso de alguém ser cidadão europeu e tal. Então a gente teve muita dificuldade com relação só para esperar, por exemplo, uma permissão para poder vir para cá foi quase um ano, né? Que a gente teve que abrir mão de muita coisa no Brasil e viver de favor na casa dos outros, né? Esperando esse documento, essa oficialização de uma permissão para que pudesse vir para a Alemanha como um autônomo, né? E aqui não foi diferente, assim, todo o processo foi muito dolorido e difícil de passar por ele, sabe? Assim, é tudo muito burocratizado. Para abrir a nossa loja, por exemplo, a gente teve aqui na Alemanha, a gente ficou uns 5 meses esperando uma permissão para abrir a loja, né? Então, assim, é tudo muito fiscalizado, entendeu? Com relação à vigilância sanitária, com relação a tudo, cara. E nesse tempo foi muito difícil para a gente aqui, porque a gente não tinha renda nenhuma, a gente tinha um dinheiro que a gente trouxe do Brasil, que na época o real tava 4, hoje tá foda, né? Porque hoje o real tá, quanto? Tá 5 vezes mais caro que o euro, eu acho. Mas quando a gente veio para cá tava 4 e tava muito difícil para a gente por causa disso, que a gente não tinha renda aqui, né? Mas depois que a gente passou por todos esses obstáculos aqui e tal, aí as coisas começaram a mudar, assim. Eu acho que é diferente também, porque é um país que ele oferece muito, assim, no caso de qualidade, de acesso a bens e coisa e tal, né? Diferente do Brasil. No Brasil a gente dá uma impressão que a gente corre sempre atrás do rabo e não consegue sair do lugar, né, cara? E, enfim, eu tenho um pouco essa impressão, sabe? Mas é difícil, assim, a todo momento a gente pensa assim, na verdade, fica procurando alternativas, né, para conseguir seguir e tal, sabe? Para quem é estrangeiro. E assim, o pior, na verdade, eu acredito que o pior é, problema nosso aqui mesmo foi com o escritório de estrangeiros. Assim, eu acho que foi o ponto que mais, digamos assim, porque a relação com as pessoas é muito boa, sabe? Assim, a gente tem uma visão diferente no Brasil de como o alemão é. A gente foi extremamente bem recebido aqui e muitas pessoas daqui nos ajudaram, né? Mas esse choque de primeiro contato com o escritório de estrangeiros realmente é bem duro, assim, é uma situação bem desagradável. Parece que a todo momento se colocam de uma forma que
para você desistir e ir embora, entendeu? Tipo, aqui não é o seu lugar, enfim, aqui não está aberto para você, coisas desse tipo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente conseguiu, assim, ultrapassar, sabe? Mas que até hoje a gente tem problema, né? Você pensa bem, a gente está aqui já há 2 anos, mas a gente tem que sempre renovar os nossos papéis e mostrar como está andando nosso negócio, enfim. E a toda hora é ameaçado, entendeu? Ó, se o negócio não estiver andando bem, você tem que voltar, entendeu? Então é complicado. Eu acho que é o único ponto assim mesmo de complicação aqui é esse, assim, pra gente. Entendi. Não tem nenhuma glamorização, né? Que às vezes muita gente acha, eu vou para fora do Brasil, vou montar um negócio, enfim. Não tem nenhuma glamorização a não ser que a pessoa seja vá para passear, né? Ou vá com contatos de grandes empresas, enfim. Mas essa sua experiência é interessante por causa disso. Dá para observar que para o trabalhador, seja no Brasil, seja na Alemanha ou em qualquer lugar do mundo, a situação é de dificuldade. Agora, uma questão assim, vocês sentiram que a Alemanha é uma potência mundial, né? Só para surgiu essa questão aqui para mim. E vocês sentem aí um liberalismo, um capitalismo muito exacerbado, ou existe uma presença do Estado, existe essa polarização, né, hoje, que existe, por exemplo, no Brasil, diz assim, para abrir um negócio é muito caro, ninguém consegue, a empresa fecha, ser empresário no Brasil é muito difícil, enfim. E no primeiro mundo é que dá tudo certo, existe muita mistificação em torno disso. Mas como é que é? O que você pensa em relação a isso depois de ter vivido essa experiência aí na Alemanha, de ter aberto um negócio, de ter lidado com o Estado nessa perspectiva de, de ter que cumprir regras, né? A Alemanha não poderia ser diferente, a burocracia na Alemanha, no Estado alemão, vamos dizer assim, é por cacuete, né? É Weberiano, verdade. né? Mas Hum. que reflexão que você faz em relação a isso, assim, de uma certa orientação do Estado, mais bem-estar social, mais presença do Estado, o Estado mais atrapalha, mais ajuda, ou porque a Alemanha é uma economia pujante no mundo e um exemplo capitalista de que as coisas dão certo, né? E muitas vezes a gente se usa o modelo estadunidense, que dizem que é totalmente liberal, totalmente livre, e que no Brasil o Estado é muito grande e só atrapalha, enfim. E me parece que na Europa e em alguns países, talvez na Alemanha, essa situação pode desmistificar essas teorias que se contam no Brasil, né? Fala um pouquinho rapidamente dessa questão para as pessoas se situarem um pouco. Não sei se eu fui inteligível na minha questão. Não, tranquilo. Assim, o primeiro ponto que eu queria colocar é que, na verdade, a gente não se vê como empresário, porque, igual você começou falando, né? A gente tem um negócio familiar, a gente não tem condição nem de ter empregado, sabe? Então, e essa é um ponto de partida interessante para a conversa, porque isso também tem a ver com o fato de nós dois sermos estrangeiros, eu e minha esposa, né? Então a gente parte assim, a gente não parte do zero, que a gente parte do menos 500, assim, né? E a gente não tem acesso a nenhum programa, a gente não tem acesso a nenhum benefício social, a gente não tem acesso a nada. Então nós somos dois autônomos estrangeiros que viemos para o Estado alemão e montamos um negócio, né? Então, bom, a gente está num lugar que o alemão ele não quer estar aqui. Eu não entendo muito bem, assim, eu ainda estou tentando entender, mas essa visão que a gente tem capitalista, esse capitalismo do terceiro mundo, né? Esse capitalismo do Brasil é totalmente diferente do daqui, cara. Aqui é um estado bem, bem forte, é um estado grande, forte,
entendeu? Não se discute isso aqui. O sistema de seguridade social aqui, por exemplo, é violento, né? Você tem aí um Estado que custeia, por exemplo, um seguro-desemprego com tempo indeterminado, cara, sabe? Como é que a gente perde um emprego aqui? O Estado ela garante todas a necessidade básica da pessoa. Se a pessoa paga aluguel, o Estado garante o aluguel dela. Se a pessoa paga o plano de saúde, o Estado garante o plano de saúde. Se a pessoa usa gasolina, o Estado garante a gasolina da pessoa. Enfim, e ainda recebe um salário do Estado por um tempo indeterminado. O Estado não te dá, igual no Brasil, um seguro-desemprego de 3 meses e depois disso você que se vire, né? Então, isso para mim é um Estado forte, né, cara? E aí é essa que é a questão. O alemão olha para mim e fala assim, nossa, coitado dele, ele tem um negócio, ele é autônomo, ele não tira férias, sabe? Ele não tem seguro-desemprego, ele não tem não. Então, é um lugar que nem o alemão ele não quer estar nesse lugar de empreendedor, de abrir um negócio, ele arruma um trabalho, né? Ele arruma, isso também é uma visão nossa aqui, entendeu? Assim, o que a gente vê como experiência, o que acontece aqui. É muito cômodo você arrumar um trabalho. O alemão ele trabalha aqui segunda, terça, quarta ele folga, trabalha quinta e sexta, sábado, domingo folga, né? Ou trabalha uma semana sim, folga uma semana inteira, entendeu? É uma jornada totalmente impensável, assim. A gente não entende o que é isso, como é que isso funciona, mas é assim. É uma jornada baixíssima de trabalho, um salário altíssimo. Eles tiram 3, 4 férias por ano, saca? Então, assim, não tem motivo, cara, de você abrir um negócio. Aí, quando você vai olhar quem que abre, principalmente na área que a gente está, que é gastronomia, né? Cara, gastronomia, choveu hoje, não aparece ninguém na sua loja, sabe? Tipo, você depende muito de tempo, de como é que tá o tempo, se tá fazendo sol, se tá muito frio, ou então situação como a gente tá vivendo agora, cara, com essa situação horrível pra gente. Como é que você faz para sobreviver com uma situação dessa, entendeu? Então, assim, esse tipo de risco, quem tem aqui na Alemanha, quem assume esse tipo de negócio, por exemplo, de abrir uma gastronomia, restaurante, então é tudo estrangeiro, cara. Você vê, são os italianos, são gregos, são turcos, né? Porque o sistema de segurança, de seguridade social da Alemanha é muito forte, é um estado muito forte e falta muito emprego, sobra muito emprego, né? Então, todo mundo tem emprego, sabe? Essa realidade de desemprego que a gente vive no Brasil, de arroxo salarial, cara, isso não existe. E isso, às vezes, deixa a gente muito revoltado, porque como é que pode, né? Eu fico pensando, assim, eu fico pensando na realidade que a gente veio, entendeu? Então, nessa situação que a gente está aqui, por exemplo, tem muita gente que já simplesmente fechou as portas e está acomodado porque sabe que o Estado vai vir com aporte e vai bancar toda essa crise, entendeu? Eles têm isso dentro deles. A gente está desesperado aqui, cara, porque a porta está fechada e aí? Como é que vai ser? Como é que a gente vai comprar o pão de amanhã, né? Como é que vai pagar a comida das crianças, entendeu? Mas o alemão, pelo contrário, ele não está só tranquilo, como ele também está criticando todo o aporte que o governo está desenhando para conter a crise do Covid, saca? Então, agora, se você for pensar também, igual eu estava te falando no começo, né? É um país economicamente muito ativo, né, na economia mundial. Mas como é que essa face do capitalismo consegue ser tão diferente, por exemplo,
quanto assim, a nossa, ou do próprio Estados Unidos, né, que está no nosso quintal, né, e que a gente sofre interferência direta, né, dos casos. Por que E são aí é tão duas potências. selvagem? E são duas potências, né? A Alemanha, uma potência na América, na Europa, inclusive, quando tem apoio às economias subalternas, economias menores na União Europeia, a Alemanha é a principal liderança na União Europeia que trabalha agora, inclusive em relação a Portugal, Grécia, Itália, a Alemanha está na discussão de como é que vai haver esse socorro, né? Então, a Alemanha é uma potência mundial consolidada e os Estados Unidos é uma potência, óbvio, ninguém questiona. Mas são dois capitalismos, né? Do ponto de vista interno, para dentro, né? Aparentemente dois capitalismos diferentes, mas aqui no Brasil a gente compra a ideia dos Estados Unidos, né? Eu acho que, assim, internamente, o capitalismo interno, né, nosso, porque a Alemanha também é predatória, né, cara? Mas internamente o capitalismo é muito menos selvagem, entendeu? A concorrência, a forma de se lidar, enfim, do que no Brasil, por exemplo, né? No Brasil é uma guerra, eu acho, assim, essa relação, né, econômica no Brasil é uma guerra a todo momento, né? E aqui é muito nivelado. Então, eu acho assim que mostra muito essa falácia, né, de que o capitalismo, assim, essa falácia liberal mesmo que você começou a colocar, né, que o Estado tem que ser pequeno, que o Estado, assim, aqui é totalmente ao contrário. Não é de longe um país de esquerda, sabe? Não é de longe um país de esquerda. E é um país que lembra muito aquilo que, assim, os estados de bem-estar social, né? Um estado muito que garante, cara, que garante. O único que eu acho, o único ponto que a gente perde aqui na Alemanha e que precisaria, ao meu ver, por exemplo, que aprenderia muito, né, com a nossa experiência no Brasil, é de um sistema único de saúde. Aqui não existe, né? E isso que deixa a gente mais triste, que é um dos pontos que o próprio brasileiro não valoriza, né, cara? Assim, a conquista que a gente teve e que a gente tem, né, do nosso sistema de seguridade social, nosso sistema único de saúde, enfim. Aqui você é assegurado, né? Assim, você tem uma parceria entre o Estado e a como é que fala? E o privado, né? Para garantir assim, então você tem que pagar o seu seguro, você é obrigado a ter seguro de saúde aqui, entendeu? Então o SUS aqui é pago, porque o SUS você precisa, você é obrigado a pagar por ele, né? Enfim, não é igual aos Estados Unidos também, né? Mas não chega nem aos pés do Brasil nesse sentido. Bom, engraçado isso, né? Uma contradição e ao mesmo tempo uma grande contradição, né? Um estado super previdenciário, né? Um estado providência, né? Muito maior que o Brasil, mas não tem um sistema único de saúde, né? É uma baita contradição. Agora aqui, passando para a história do Covid, como é que foi esse começo aí? Beleza. Como é que o governo agiu? Como é que foram as notícias, né? De um modo geral, e como é que chegou aí na sua região essa questão no começo da epidemia e agora como é que está? Olha, acho que como qualquer outro lugar do mundo, foi muito gerou muito pânico, né? Aqui, na verdade, assim, a gente está no centro da Europa e tudo chega na Europa muito rápido, né, cara? Então, porque a Europa tá todo mundo viajando para lá e para cá, pinga na Europa, enfim, e assim chegou muito rápido, muito rápido mesmo.
E aqui na Alemanha, por exemplo, começou a chegar através da Itália. Aqui tem a divisa com a Itália, né? E foi na época, por exemplo, já na época do inverno, muitas pessoas esquiando ali na região da divisa do Tirol, ali com a Itália e a Alemanha, enfim. E chegou muito rápido tudo, e as notícias toda hora acontecendo. E aqui tem esse problema, porque não é nossa língua materna, né? E a gente vê notícia, vê tudo saindo toda hora e não consegue acompanhar realmente o que está acontecendo, da forma como está acontecendo, né? Apesar da gente já estar aqui quase 3 anos, mas tem essa questão que é complicado da língua materna, né? É uma língua difícil, enfim. Mas, enfim, chegou e uma coisa é boa nos alemães, sabe? É chato pra caramba, mas acaba sendo bom também. Eles são muito chatos, assim. Eles são muito regrados, entendeu? Muito certinhos. O alemão é muito certinho. Então, quando começou, eles já se fecharam, cara, com tudo. E já começaram, e assim, eles acompanham caso por caso. Então, se você é um caso, por exemplo, suspeito, aí os caras vão em você e vão nas 40 outras pessoas que você possa ter tido contato. E já vai ramificando e indo atrás de todo mundo, e caçando. Os caras caçam o vírus aqui. E eles são muito bem organizados nesse sentido, entendeu? Então, assim, a cada dia era uma ação defensiva, né? Então começaram fechando as fronteiras, depois começaram fechando as cidades, né? E depois, enfim, os comércios. E estamos nessa até agora. Acho que já vai fazer quase 3 semanas já que a gente está com o comércio fechado, né? E que a gente está com uma restrição, que a gente tem uma restrição aqui bem pesada. Hoje estamos com uma restrição bem pesada. Ela foi, como eu disse, ela foi gradativa, né? Então, por exemplo, começou assim, ó, proibido eventos com mais de 100 pessoas. Depois, proibido eventos com mais de 20 pessoas. Depois, proibido eventos que não sejam privados, independente do número de pessoas. E agora está proibido tudo, nem evento privado, nem nada. E a proibição de duas, assim, duas ou mais pessoas, né, na rua, né? Então você pode ter no mínimo, no máximo, 2 pessoas juntas, com a distância de 1,5 metros de cada uma. E, enfim, e tudo tem uma multa muito alta, entendeu? Eles são chatos com isso, porque eles são chatos na regra e eles são chatos em obedecer a regra. Então, muito chato, assim. Então, se você tá na rua com mais, assim, 3 pessoas na rua, não respeitando a regra e tal, não vai ser a polícia que vai te pegar, vai ser alguém que vai ver e vai te dedurar, entendeu? Porque eles são realmente assim. E aí isso ajuda. Tanto é que se você for olhar, a Alemanha hoje é um dos países com menor índice de mortalidade, né, do vírus, enfim, e ela está controlando, e ela está... Então, assim, eu acho que tem muito que aprender com eles aqui, sabe? Eles têm de fato, agora tudo pega no bolso também, né, Rafael? Porque as multas são salgadas pra caramba, cara. É coisa assim de 2.000 euros, reincidência 20 mil, sabe? E é multa, cara. Multa, ninguém escapa de multa nesse país, não. Agora, é o seguinte, E aí tá aí, você olhar a rua, tá tudo vazio. aí é uma cidade pequena, né? Porque algumas pessoas têm dito aqui no Isso. Brasil, o Brasil é muito grande, tem cidade muito pequena, as medidas têm que ser diferentes em cidades grandes, cidades pequenas. Você observa essa diferença aí, porque pelo que você está dizendo, as medidas de restrição aí são muito parecidas com as medidas que vários governadores estão tomando no Brasil, que o governo central brasileiro é contra, né? E é uma cidade pequena, né?
Não, assim, é uma cidade pequena e que não tem nenhum caso, né? O estado, aqui a região, nossa, tem 111 casos. Porque aqui você tem uma divisão assim, país, estado, e aí você tem microestado, seria microestado, né? Que é uma região central dentro do próprio estado, né? O estado é dividido em várias, como se fosse aí no Brasil, sul de Minas, Triângulo Mineiro, seriam regiões administrativas. Aqui são regiões independentes e administrativas, né? Então, nossa região do estado aqui, que é a Saxônia do Meio, digamos assim, são 111 casos até hoje confirmados. É relativamente pequeno, E o número entendeu? de mortes? Poucas. Aqui na região, uma pessoa morreu até agora, né? De 111 casos confirmados, um óbito. Mas já tem, eu acho assim, já estamos, a previsão é que até o final da Páscoa, né? Que a gente passe o pico, né, de contágio e tal. Então a gente já está caminhando agora para a reta final, entendeu? Mesmo assim, cara, mesmo assim, tá tudo parado, sabe? Só funciona supermercado e farmácia. E aqui tem uma coisa que é importante para o alemão, que eu aprendi a valorizar muito também, e que no Brasil às vezes passa muito despercebido pela nossa vida também, que a gente não tem muito tempo também, né, para isso no Brasil. No Brasil, a gente sempre está preocupado, assim, o trabalho, o estresse, os problemas ocupam muito a nossa cabeça, né, cara? Pagar a conta, né? Essas coisas, pagar o cartão de crédito, pagar o aluguel, enfim. Mas aqui eles aproveitam muito, usufruem muito do tempo, assim, tempo eu digo do clima, né? E é uma coisa a entender também, porque não é sempre que o clima tá bom aqui, né? Então, quando o sol sai, quando tá quente, enfim, eles vão para a rua para andar, para caminhar, caminhar, pegar sol. Isso é muito importante aqui, até mesmo para, enfim, vitamina D e coisa e tal, né? E isso está permitido aqui na Alemanha. Você sair para se exercitar ao ar livre, entendeu? Desde que você respeite essas regras de no máximo 2 pessoas, que tenha inclusive o distanciamento de 1,5 m entre elas e tal. Mas, enfim, então é isso. As pessoas só saem na rua ou para ir para o supermercado ou para ir na farmácia. O supermercado está controlado, não entra mais de 10 pessoas no supermercado, né? E os serviços todos trabalhando com entrega, né? A gente, por exemplo, estamos entregando café, né? Pizzaria, enfim. E quem tá desse jeito, cara? A questão é a importância que se dá agora. Tem que entender também que o governo dá esse aporte para que se pare, sabe? Isso é importantíssimo. Falando sobre seguridade social, por exemplo, aqui as crianças elas recebem como se fosse um Bolsa Família, né? Para qualquer criança, é independente de renda. Isso que eu ia perguntar, independente de renda, qualquer filho tem, independente do, vocês também recebem, independente de ser alemão ou imigrante? Ah, pois é, a gente tem assim, a gente não tem os mesmos direitos acessíveis, né, como um cidadão alemão, sabe? Então essas coisas elas não são tão certas. No caso do caso disso que eu estou falando com você, a gente recebe, né? Mas esse é um direito assegurado, independente se você é alemão ou não, sabe? Então isso aí está assegurado. E o interessante, cara, é que a perspectiva, mas assim tem um tanto de coisa que aparece por trás disso também, né? A Alemanha é um país muito velho, então ela incentiva que as pessoas tenham filhos, sabe? Quanto mais filhos você tem, o valor por criança ele aumenta, entendeu? Ele não diminui igual no Brasil.
Então ele aumenta. Tem gente que tem muito filho aqui, sabe? É um negócio assim que essa nova geração, né? Porque é muito comum você achar as pessoas mais velhas aqui que não tiveram filhos, que são um casal e que morrem e não tem herdeiro nenhum, né? O apartamento fica aí vazio, não tem para onde ir, sabe? Sem herdeiro. Então isso é muito comum também. Agora essa nova geração tem esse incentivo e no caso que eu estou falando, nesse caso específico, o que acontece nesse caso específico? A Alemanha soltou um programa emergencial também por causa do corona, né? Primeiro, tem que eu acho isso assim, ela assume o salário, 70% de salários do empregador. Então, vamos supor que eu tivesse 5 funcionários aqui e eu fechei a loja. Eu não precisaria mandar os meus funcionários embora, né? A Alemanha pagaria 70% do salário desse funcionário para ele ficar em casa, tá? Então, eu não pago funcionário, ela assume a minha despesa enquanto empregador, no caso dos impostos e do seguro social, e ela paga 70% para esse funcionário ficar em casa. Então, as pessoas estão recebendo para ficar em casa, recebendo como se fosse seu empregador, 70%, aliás, 30% a menos, mas estão recebendo do seu salário normal, não estão perdendo seus empregos, estão ficando em casa, né? Segundo, ela tem filho, ela vai ganhar não sei quantos por cento a mais. Aí é o seguinte, nós, por exemplo, não entramos nesse programa do tipo Bolsa Família, né? Porque aí você tem que ter um teto de renda e você tinha que se inscrever também, não é para o nosso caso que nós aqui somos autônomos, né? Não é, a gente não consegue acessar esse programa. Mas uma pessoa normal, assim, trabalhador normal, né, com contrato de trabalho e tal, Empregado, ele né? teria Isso é para empregados. empregado, isso. Ele teria também um acesso a essa renda extra por criança, né? No nosso caso, especificamente, né, a gente teve agora 2 modalidades. A gente está tentando acessar as duas. Uma é um crédito até 50 mil contos, 50 mil euros. Olha só para você ver, o alemão está criticando isso. O alemão está criticando isso veemente, porque ele não considera isso uma ajuda. Tá Mas a criticando porque é gente, pouco? cara, O alemão está criticando porque é pouco? porque Ou porque não deveria ter? porque Porque no não, Brasil estão ele criticando porque estão criticando a ajuda do Estado. Muita gente está criticando. Os filhos do presidente, por exemplo, estão dizendo que agora o Brasil vai virar um país socialista porque todo mundo vai depender do Estado. Então o alemão está bicho. criticando porque é pouco ou porque não deveria ter? Eles estão criticando a forma, na verdade. Assim, não é porque é pouco, não é, deveria ter, não está nem em questão. Ele, assim, não está nem em questão isso, sabe? Eles, não só como não está em questão, como eles têm a certeza de que o Estado vai aportar. Isso, cara, é impressionante isso. A gente no Brasil, a gente fica assim, nossa, e agora? Como é que vai ser? O que vai fazer? Tem que fazer pressão, tem que lutar, tem que pressionar para que alguma coisa saia, né? Aqui eles estão assim, quando aconteceu, é assim, cara, o rio transbordou, entrou enchente na sua casa, no outro dia tá limpando a casa sem preocupação nenhuma, porque sabe que o Estado vai aportar, entendeu? É outra vida, velho. Os caras vivem assim, de outra forma. E aí é nesse caso, o Estado está aportando. Essa modalidade, por exemplo, eles estão aportando aí com até 50 mil euros como crédito. Estão te dando 10 anos para pagar, sem juros, e com uma carência de 3 anos. Você só começa a pagar em 3 anos, sabe? Você vai pagar durante 10 anos, dividido em 10 anos, sem juros.
Tipo, pra gente, velho, isso até é louco. Eu nunca pensei em conseguir acessar alguma coisa como essa, sacou? Agora, pro alemão, ele tá criticando porque ele fala que crédito não é ajuda, né? Então, assim, os caras estão em um outro nível de cobrança, entendeu? Os caras estão em um outro nível de cobrança. É... Cara, eu penso o seguinte: receber um crédito, por exemplo, você poder ter acesso a um crédito, né? Eu vejo isso como uma política pública, sacou? O Estado financiando o microempreendedor, o comércio local, para o comércio local não quebrar, velho. E financiando de uma forma que ele consiga pagar, porque ele não está cobrando juros, ele está te dando. Ele tá te dando um prazo, cara, uma carência boa de 3 anos, velho. É uma carência ótima. E para pagar em 10, né? Quer dizer, e um valor, cara, 50 mil euros, pô, 50 mil euros é dinheiro, velho. Sabe? 50 mil euros aqui, se a gente acessar, por exemplo, 50 mil euros, assim, a gente cresce na crise, saca? O comércio pequeno cresce na crise. Ele não fica ali só sobrevivendo de migalha, não. Ele consegue usar a crise para crescer, cara. Agora, e a outra ajuda e aí é ajuda mesmo, é 9 mil euros, cara. 9 mil para 3 meses, para o sufoco, né? Quer dizer, o Estado está aí pagando 3 mil por mês, por 3 meses, para gente igual eu aqui, que está com uma loja fechada e que não tem renda nenhuma, velho. Entendeu? Então, você pensa bem, ó, vamos analisar então o que o Estado alemão está fazendo, cara. Ele está me dando a oportunidade de eu ter, por mês, durante 3 meses, uma renda, uma ajuda de 3 mil euros por mês. De forma que eu não passe fome, sacou? E ele está me dando a Não precisa oportunidade de. pagar. Esses 9 mil não precisa Não, pagar. não precisa pagar. Não precisa pagar. E ele está me dando. Eu tenho que provar, né? Eu só tenho que mostrar para o Estado alemão que a minha renda parou, que o meu negócio foi prejudicado pelo corona. Entendeu? Então, assim, a gente teve que mostrar isso. Olha, 2 semanas antes do fechamento, já não vinha ninguém na loja. Certo? Fechou, já não tem a possibilidade de ganhar dinheiro, a loja está fechada. Então, aí tem os critérios lá dos caras, tipo assim, o seu rendimento tem que ter caído mais de 20%, né? Por causa da crise do corona, enfim. E tem um tanto de coisas que tem que mostrar para os caras, mas trocando em miúdos, é isso. É uma ajuda. O cara tá te dando um aporte, uma ajuda imediata, né? Inclusive chama isso o programa, né? Ajuda imediata. Para que você não passe fome em 3 meses. Né? Porque, Rafael, pensa comigo também, né, cara? Eu não passar fome significa que eu também vou ajudar a sustentar o comércio local, sabe? Porque esse dinheiro a gente vai consumir aqui, né? Então, o que esses idiotas aí que estão no governo hoje não conseguem entender é isso no Brasil, né, cara? Que eu não sei o que eles pensam, assim, eu não sei, na verdade eu não sei o que eles estão fazendo aí até agora, para falar a verdade, né? Mas você dá condição mínima de subsistência, por exemplo, o cidadão, cara, para enfrentar uma crise como essa, é você manter ainda a economia ativa, né? Então é o que. Até os economistas neoliberais já defendem isso, né? A história do mundo corrobora essa ideia, né? Numa crise, o Estado entra com o dinheiro para garantir que o capitalismo continue existindo, né? Mas aqui no Brasil, a proposta do presidente é tirar dinheiro da economia, né? Dar dinheiro para os bancos com juros altíssimos, sem controlar os juros, né? E dificultar ao máximo uma renda mínima de R$ 600 a R$ 1.200 que foi aprovada pelo Congresso e que está sendo dificultado a concessão dela por parte do governo. Assim,
totalmente contrário à política que todos os países do mundo estão fazendo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta assim, para já caminhar para o final, porque você já está meio trabalhando ela, que é o seguinte: considerando a sua experiência e a sua formação de assistente social e a sua experiência tanto nessa atuação aqui no Brasil como assistente social e sua experiência aí na Alemanha como morador da Alemanha, como uma pessoa que precisou acessar os programas e de um modo geral, considerando isso, como é que você analisa essa questão e o que você pensa para o futuro? Assim, vou fazer uma parte mais analítica e opinativa sua em relação a essa situação, tentando comparar um pouco do Brasil com a Alemanha e já caminhando para a gente terminar. Ô, Rafael, desculpa, grande parte da sua pergunta não consegui escutar, deu uma travada aí. Você pode repetir, por favor? Vou fazer de novo. Considerando a sua Tá, beleza. experiência como assistente social e a sua formação também como assistente social e a sua experiência de vida e profissional, como é que você analisa essa situação, né, e num comparativo entre o Brasil e a Alemanha? Olha, pois é. Eu não tenho ideia, assim, eu acompanho no Brasil, estou acompanhando muito pouco, até mesmo porque a gente está muito envolvido aqui com as coisas daqui, e que mexe com sobrevivência, né? E a gente fica ligado aqui em tudo que está acontecendo e no local. E estou acompanhando muito pouco no Brasil, mas do que eu acompanho, eu estou me revoltando demais a forma como se trata, né, a situação que a gente está, que é uma situação global. Você vê o sufoco que muitos lugares estão passando pela situação que a gente está vivendo hoje e a forma como o Brasil se comporta, assim, o Brasil enquanto Estado, né? Enquanto o Estado se comporta frente a essa situação. E eu me preocupa muito, porque minha família está aí, né? Meus amigos estão aí, e assim, e me preocupa muito como o Brasil vai atravessar isso. E assim, aqui eu fico impressionado a cada dia, porque eu, eu penso, eu aprendo muito também como eles enfrentam esse tipo de situação. Igual eu falei, o próprio alemão ele critica muita coisa que está acontecendo aqui, mas é isso, o nível da crítica está lá em cima, né, cara? Assim, o que o Brasil coloca o que esse governo brasileiro, né, o Estado brasileiro hoje coloca como valor, como prioridade e tal, né? Impensável, sabe? Eles estão salvando o banco, enquanto aqui a Alemanha está voltada toda para o pequeno comércio, cara. Assim, eu vejo isso muito. Para que a pequena. E não só. O que é interessante é o seguinte, não é só também o governo, sabe? Mas como as pessoas se solidariedade. Porra, me ajuda aí. Se solidarizam. Solidarizam, isso, com a situação, né? Então, como eu te falei, então, assim, eu, né, empresário, sou empresário no Brasil, né? Como é que as pessoas veem um empresário? Estou fazendo assim porque eu acho que tem conflitos de conceituação aí, sabe? Eu sei lá, como se vê isso no Brasil? Uma pessoa que é rica, né? Ou que está ganhando dinheiro, é uma forma diferente de relação que tem aqui. As pessoas veem a gente aqui e estão pensando assim, vai quebrar, velho. Então, assim, a gente tem que como é que fala? Criar uma rede
de fortalecimento do comércio. Estão criando-se campanhas. Aqui na cidade, por exemplo, estão criando campanhas assim, apoie o comércio local, apoie os heróis locais, que são as padarias, velho. O herói local é o padeiro, velho, que tá fazendo o pão todo dia, sacou? Então, evita de comprar pão congelado no supermercado, que vai durar um mês, e compre o seu pãozinho todo dia na padaria, mesmo que ele seja 5 centavos mais caro, sabe? Evita de comprar o seu café que vem lá da Itália, torrado lá e tal, que custa 6 conto o quilo, e compra um que custa 20 conto o quilo, que é ali torrado na esquina da sua casa, entendeu? Então, a visão é diferente. Quando você fala empresário no Brasil, ele carrega uma exploração nas costas, como se e eu não estou falando que está errado, não, porque também é culpa do tipo de capitalismo que a gente vive no Brasil também, sabe? Assim, que é muito selvagem, né? Muito explorador, muito sangue no zóio e tal. E aqui é mais uma manufatura, é mais, sei lá, cara, é um trabalhador autogestionado, entendeu? O padeiro, cara, o padeiro, ele é o padeiro. Ele é o padeiro que não está trabalhando numa padaria. Ele tem a sua própria padaria, sacou? É essa que é a questão. E essa comunidade, ela se ajuda. Então, assim, não é só o governo, mas também as pessoas que estão no movimento interno, local, meio que economia solidária, assim, né? Lembra muito a economia solidária, cara, que a gente discute, que a gente cria coisas. Aqui, pô, sei lá, eu pago pizza com café, velho, com pacote de café, né? Então, e essas formas você vai se reinventando, entendeu? Ah, me trouxe aqui para mim, sei lá, isso acontece aqui a todo momento, um cliente nosso trouxe para mim uma caixa de cerveja. Ele saiu daqui com 2 pacotes de 1 quilo de café, com 2 quilos de café, né? Então tem essa relação muda, sabe? E as pessoas estão mais juntas nesse sentido, assim. Então, isso eu aprendo demais aqui também. Agora, igual eu falei, cara, isso tem tudo a ver também com a relação econômica que se cria no lugar, sabe? Aqui a gente não tem essa preocupação de como é que eu vou pagar a conta de luz amanhã, ou cartão de crédito. Então, assim, as condições mínimas estão muito mais bem asseguradas, entendeu? E isso, assim, é triste, cara, ver que no Brasil que a gente vive tão no limite, sacou? Então é difícil cobrar também esse tipo de relação social no Brasil, sendo que tá tudo muito no limite, né? Tudo Mas muito. eu acho, João, que por hipótese, eu diria que no Brasil, principalmente nas periferias e nas cidades menores, existe esse sentimento mesmo nesse limite que a gente vive, né? O que acontece que eu vejo Uhum. é mais por hipótese mesmo. E, assim, eu sou do interior, né? Nós somos, você é da capital, mas eu sou do interior, mas viveu no interior e a gente também é oriundo das camadas mais populares da nossa sociedade. Sou itajubense também, rapaz. Pois, você é itajubense também, mas eu sou de Cristina, é uma cidade menor ainda, tô brincando. Agora, eu acho que Você existe, ganhou. eu acho que existe esse sentimento de solidariedade, de um modo geral, né? Mas os símbolos realmente são outros, os símbolos, a cultura e o nível de exploração aqui no Brasil, vamos dizer assim, aqui é uma solidariedade na escassez total, né? Não total, porque tem Exatamente. países muito É, piores, mas aqui é a solidariedade na escassez, na sobrevivência. Aí já é uma solidariedade que, vamos dizer assim, que a classe média do Brasil não tem, por cultura, talvez, pelo uhum. individualismo, enfim. Mas é interessante ouvir isso e ver que esse sistema de trocas, por exemplo, né? Como é que a gente ia imaginar, quando é que eu ia imaginar que num país central da economia mundial, né, do capitalismo mundial,
existe uma pessoa paga a pizza com café, né? Talvez isso Mas, ô Rafael, seja uma olha, subversão incrível. tem, tem igual uma coisa que tem que ficar bem também bem claro assim, porque esse lado da Alemanha que eu tô, cara, foi o lado da Alemanha Oriental, né? Aqui foi comunista esse lado da Alemanha. E assim, por mais que a gente tenha passado a nossa infância inteira assistindo filme americano que falava que o lado da Alemanha comunista era um lado pobre, separado por um muro, e que todo mundo era morto, que morria de fome, que todo mundo queria passar para o lado de lá, né? Isso é uma falácia absurda, assim. As pessoas têm orgulho de ser da onde são aqui, e as pessoas criaram aqui uma relação social mais pautada nesse tipo. Na solidariedade, na troca, na ajuda mútua, no crescimento mútuo, porque também, de fato, faltava muita coisa aqui, o acesso, né? Como qualquer outro lugar comunista no mundo. O sistema capitalista ele fecha como uma ilha, né? É só a gente ver Cuba, como Cuba vive, né, cara? É uma ilha comunista a 100 quilômetros do país mais poderoso do mundo e que faz né, que consegue fechar toda a economia dela por restrições, né? Como é que uma ilha sobrevive desse jeito? Enfim, então falta muita coisa. É muito escasso, né, para Cuba, como foi aqui também na Alemanha Oriental. Assim, o que eles falam aqui, eles falam, faltava banana, mas a gente tinha maçã suficiente, entende? Então, qual que é o problema? O que a gente tinha suficiente, né? O acesso era restrito para coisas diferentes que tinha do outro lado da Alemanha. Do outro lado da Alemanha tinha tudo, né? Tinha tudo do mundo inteiro. Mas aqui tinha o suficiente para todo mundo. E eles são muito felizes com isso. Então, isso também por exemplo, tudo que eu estou falando, eu não sei como é que está acontecendo do outro lado da Alemanha Ocidental, que é totalmente diferente, cara. Ali o dinheiro circula nervoso. Lá ali também é um outro lado do capitalismo, né? Então, isso tem que ser levado em conta aqui também, porque depois vão falar assim, o João tá viajando aí, ó, tá totalmente fora da realidade, não sei o que e tal. Mas essa é um pouco da realidade desse lado que a gente está, entendeu? Que é um lado que mantém um pouco, apesar de que vem crescendo muito aqui essa onda, e eu não consigo entender isso. Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas essa onda anti-refugiado, uma onda anti-refugiado, xenofóbica, né? Contra estrangeiros, uma onda extrema de direita extrema, cresce muito dos lados de cá, mais do que em toda a Alemanha. Então aqui cresceu muito, por exemplo, manifestos e protestos da extrema direita. Aqui a 20 quilômetros da gente, uma cidade chamada Chemnitz, que antigamente era a Karl Marx Stadt, cidade de Karl Marx, quando a Alemanha era oriental. Tem um rosto do Karl Marx de todo tamanho no meio da cidade, enfim. Foi ali, diante do rosto do Karl Marx, que começou as primeiras ondas xenofóbicas e contra refugiados, né? Da Alemanha, e vem daqui. O primeiro agora estava em perigo aí do primeiro prefeito desse partido extremamente conservador que chama Alternativa para a Alemanha. Foi eleito agora, né? Estava para ser eleito aí na primeira cidade daqui, da Saxônia, enfim. Eu não sei como é que isso funciona direito, mas isso assusta de vez em quando. Mas esses comportamentos e a realidade daqui do local vem muito também disso, de como foi constituído, né, a cultura e a relação social aqui desse lado da Alemanha. Legal, João. São muitas contradições que a gente que tem, né?
Isso é importantíssimo a gente revelar e desvelar essas contradições. E seu relato é riquíssimo nesse sentido, porque hoje a gente vive uma ditadura do pensamento simples, reto e linear, né? E das explicações fáceis para tudo. E esses seus relatos, eles são muito importantes, eu acho que é uma contribuição legal. Se você pudesse, na medida do possível, né, escrever isso para que em algum momento as pessoas possam ler, né, em hipótese alguma você está viajando, porque você está falando da sua experiência, que é uma realidade, não é uma realidade desconexa da realidade. É uma realidade que existe, que muita gente ignora. Olha que eu fiz aqui no vídeo, deve ter feito umas 1000 caras de surpresa. E olha que eu já tinha falado com você sobre algumas coisas. Então, assim, eu vou colocar como título desse vídeo um brasileiro na Alemanha na Alemanha Oriental enfrenta o Covid, a Covid, né? Que é a doença. Para dar porque é isso, né? A gente tem essas contradições. Nós já estouramos nosso tempo aqui, eu vou parar de tomar seu tempo, inclusive. Quero agradecer muito essa conversa. Além de uma entrevista para o jornal, foi também um bate-papo aí entre dois amigos de algum tempo, né? Verdade. E pela primeira vez que depois que eu viajei, você também viajou, a gente conversou muito pouco. Mas eu agradeço demais e espero que a gente possa fazer outras conversas como essas em contextos mais amenos, ou menos duros, para contar mais essa sua experiência aí na Alemanha, na República Democrática da Alemanha, pós-moderna, né? É verdade. É verdade, cara. João, brigadão, viu? Valeu, Rafael. Eu que agradeço, cara. De forma nenhuma você tá tomando meu tempo, bicho. Ainda mais agora a gente tem tempo pra caramba aqui. Mas, ó, eu agradeço, cara, a possibilidade aí de conversar com você. Às vezes eu falo demais. Mas esse formato aí me agrada, que a gente vai falando livre, né? Assim, vai conversar, um bate-papo mesmo, né? E eu espero ter contribuído aí, cara, com experiências, né? E fica à vontade, cara. Sempre quando você quiser conversar aí com a gente, tiver alguma coisa que acha interessante aí, né, para a tribuna, que possa agregar, né? Com relação a escrever, a gente pode ver, quem sabe, né? Não consigo. Tem muito tempo que eu não escrevo nada, Rafael. Eu tô assim. Obsoleto, sabe? Tem muito tempo que não escrevo nada, cara. Mas quem sabe faz um exercício aí, né? E eu agradeço muito a oportunidade. Eu adorei estar aí conversando com você, cara. Matar a saudade aí de você. Manda um abração para sua família aí, todo mundo. Foi muito bom poder ver eles, inclusive. E pronto, é isso. Muita força aí nesse momento. Eu espero que vocês tenham muita força para poder pressionar, né? Pressionar como vem pressionando, eu acompanho isso, essa pressão que vocês estão fazendo popular, né, no governo brasileiro, porque assim, que é uma catástrofe o governo, todo mundo já sabe, mas essa catástrofe ela pode ser menos letal, né? Que o que está mostrando agora é que essa catástrofe que está no governo pode matar muita gente, né? E esse é o problema. E eu desejo muita força para pressionar e conseguir mesmo. Não está numa época fácil de se viver no Brasil. E eu espero muito que vocês passem por essa crise e assim, e que, assim, né, que desejo muita força para isso, que todo mundo passe por ela muito saudável, sabe? Porque tem essa preocupação, cara. Tô com muita preocupação mesmo. João, obrigado. Manda notícia pra gente. Mando sim, mando sim. Não desliga não, que a gente já conversa já um pouquinho mais. Eu vou só terminar o vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu.
que puder compartilhar e interagir com o vídeo para ele ser levado aí pelos algoritmos, né? Pelas mãos invisíveis dos algoritmos, para quem puder ver o vídeo. E nós vamos tentar botar esse título aí bem chamativo, que não é clickbait, para todo mundo ver a saga de um brasileiro na Alemanha Oriental contra a Covid-19. Obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.